Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus, meus irmãos. Muito boa noite, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Madrugada de Bênçãos, que faz parte da programação da TV Século XXI. Sou o Padre Heitor e novamente estou aqui com você para refletirmos, rezarmos e elevar o nosso louvor a Deus durante o início dessa madrugada que estamos acabando de começar. Isso mesmo, estamos acabando de dar início ao nosso programa Madrugada de Bênçãos, que é feito com você, com a sua participação, com a sua presença. Por isso, agradecemos a sua permissão de podermos chegar até a sua casa e juntos nessa parceria realizarmos uma noite agradável e um início de madrugada cheio de graças e bênçãos. Então, hoje o nosso programa, ele traz como tema: você foge da verdade? E para ilustrar este tema, foi-nos passado um VT que resgata, não é? Toda a dinâmica da pregação de João. O Evangelho de Marcos, que é o Evangelho do dia, esse que foi programado agora pelo Padre Aguinaldo, ele vem resgatar toda a trajetória de João Batista e o motivo pelo qual ele foi decapitado, o motivo pelo qual ele perdeu a vida. E Jesus, no início de sua pregação, tem a mesma intenção de João. O estilo de pregação de Jesus, o modo como Jesus realiza a sua ação evangelizadora, perpassa por aquele mesmo estilo do seu precursor, João Batista. Tanto é que muitos o confundiam. Muitos pensavam que ele era um profeta ou até mesmo João Batista, que havia ressuscitado. E é então que o evangelista, ele resgata, ele retoma, ele faz memória novamente daqueles motivos pelos quais João Batista foi levado à morte. E João Batista foi levado à morte simplesmente por defender a verdade.
A verdade que João Batista defendia era a verdade absoluta, a verdade que é Deus. Não havia meio termo para aquele profeta. Não havia meio termo para aquele homem que condenou veementemente a ação de Herodes com a sua atual mulher, que era a mulher de seu irmão. A ação de Herodes em pegar a mulher de seu irmão foi condenada por João. E ele dizia verdadeiramente que ele não poderia ter a mulher de seu irmão. Por isso, Herodíades, revoltada, aproveitou da situação e fez com que o rei Herodes, no momento de insanidade, degolasse João Batista, porque ele anunciava a verdade. Minha gente, o que é a verdade? Essa pergunta, ela vem perpassando há milhares de anos. Desde os gregos, os filósofos gregos, que vem sendo elaborada teses e mais teses, questões e mais questões para tentar responder essa pergunta, para tentar nos dar a conhecer o que seja a verdade. Talvez seja por isso que até hoje nós ainda nos esbarramos quando falamos em verdade. Por quê? Para você, o que é verdade? De repente, aquilo que você entende como verdade não é aquilo que eu concebo como verdade, nem é daquilo que o outro concebe como verdade. Ou seja, estas verdades que nós estamos falando agora, neste patamar, são verdades relativas. Verdades que a sociedade atual, o mundo atual, vai comunicando, vai firmando. Todavia, a verdade, ela não pode ter erro, ela não pode ter engano, ela não pode contradizer. Aquilo que é verdade, ela deve devolver a vida, ela deve nos dar segurança, ela deve nos devolver a seguridade. Então, tudo aquilo que nos rouba a vida, que nos tira a segurança, parte do princípio de não verdade. Portanto, o que é verdadeiro não pode se contradizer. Olhando ao nosso redor, quantas contradições! Quantas coisas são colocadas como verdade e que não são verdade? Quantas pseudo-verdades são lançadas no nosso mundo, para os nossos filhos, para as nossas casas, através dos meios de comunicação, da mídia, enfim, através de todo o ato de comunicar, que não é uma verdade absoluta. E nós perguntamos, e a verdade absoluta? E aí nós vamos voltar lá no Evangelho, quando Jesus vai à frente de Pilatos e é interrogado por ele. E Jesus, sendo interrogado por Pilatos, responde às interrogações de Pilatos, afirmando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Pilatos diz: o que é a verdade? Vejamos que Pilatos, ele parte de um pressuposto de conceituação. O que é? O que é a verdade? E Jesus, diante de Pilatos, diante dessa pergunta de Pilatos, silencia. O silêncio do Cristo é a resposta para a insanidade de Pilatos. Por quê? Pilatos estava cego. Ele estava diante da verdade e não reconhecia a verdade. Ele estava diante do verdadeiro e não o reconhecia. A cegueira estava tapando-lhe os sentidos, o não reconhecimento da verdade. Talvez seja por isso que Jesus tenha se silenciado, porque Jesus, ele não aceita conceitos de verdade, ele mesmo é a verdade. Talvez se Pilatos perguntasse quem é a verdade, Jesus tivesse respondido-lhe, porque ele em outra hora responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Portanto, a nossa verdade é Jesus Cristo. Essa é a verdade máxima, essa é a verdade suprema, essa é a verdade absoluta. Desse feito, nós também encontramos no Evangelho de João, Jesus, no capítulo 8, dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, quanto mais nós mergulharmos na busca pela nossa verdade, nós vamos nos encontrando enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto gente. E nós vamos encontrando o Deus que há em nós, porque Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Não podemos buscar fora aquilo que está dentro de nós. Santo Agostinho nos ensina muito bem isso. Anos a fio, ele passou buscando pela verdade. Ele
bebeu de todas as fontes, buscou e saboreou todos os manjares. Mas no auge da sua vida adulta, ele de repente faz a experiência profunda do seu eu e em si encontra a verdade que é Jesus Cristo. Ó beleza sempre antiga e tão nova, estavas dentro em mim e eu fora de ti. Vejamos que o santo nos ensina que a verdade está dentro de nós. Basta nós olharmos para dentro de nós, buscar em nós aquilo que é de fato verdadeiro, o próprio Cristo. Portanto, na nossa dinâmica humana, é necessário tocarmos na nossa humanidade, tentarmos apalpar aquilo que de fato somos, para que possamos encontrar de fato aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real, o Cristo em nós. Não nos enganemos, nem deixemos nos enganar pelos rótulos que as pessoas possam nos colocar. Não nos enganemos com as falsas ideias que as pessoas e o mundo atual tentam imprimir em cada um de nós. Não deixemos nos levar por falsas informações que nos roubam de nós mesmos. A verdade devolve-nos a nossa essência. A verdade nos coloca diante do nosso existir, da nossa existência. E nós nos reconhecemos como protagonistas da vida. Quando nós podemos dizer, eu sou. Certa vez perguntaram para Clarice Lispector se ela fosse escrever uma autobiografia, que título ela daria? A resposta foi imediata: A Busca pela Coisa. Clarice Lispector, com essa resposta, ela nos induz a perceber que a coisa que tanto buscamos somos nós. Quanto mais adentramos no nosso interior, quanto mais mergulhamos nas nossas sombras, quanto mais buscamos a nossa verdade, nós a encontraremos. E a cada dia nós vamos nos construindo, nós vamos nos descobrindo, nós vamos nos dando a conhecer. E somente quem se conhece, somente quem se tem nas mãos, somente quem faz esta experiência de individuação, que é a construção do eu, pode levar ao outro a sua verdade. Porque a minha verdade é também a sua verdade. Porque em mim habita Deus e em você habita Deus. E se Deus habita em mim e habita em você, nós temos a verdade absoluta em nós. Cada um fazemos o caminho de experiência diferenciado, porque a comunicação de Deus para cada ser humano é individual. A experiência de Agostinho foi uma, a experiência da poetisa Clarice Lispector foi outra, a experiência dos santos foram outras, a minha é outra, a sua é outra. Mas todos nós devemos estar nessa trama de nos balancear entre o ser e o existir, para buscar de fato aquilo que somos e aquilo que temos, sem nos permitir nos enganar com aquilo que não nos devolve a nossa essência. Não permitamos que nada nem ninguém roube-nos de nós mesmos. João, o Batista, que foi recuperado hoje no Evangelho de São Marcos, na sua pregação, no seu anúncio pela verdade, é um exemplo claro daqueles que permaneceram fiéis. João permaneceu fiel para o objetivo que veio, anunciar a verdade. Portanto, para nós sabermos se estamos de fato vivenciando a verdade que é Cristo, confrontemo-nos com Ele. Confrontemos o nosso ser, o nosso viver, o nosso existir com o existir de Cristo. Percebamos se a nossa ação, se o nosso proceder, se o nosso viver, se a nossa vida, ela vai ao encontro da vida de Cristo, com aquilo que Ele nos pede, com aquilo que Ele nos anuncia, com aquilo que Ele vem nos informar. É Ele mesmo que diz, vinde até mim e aprendei, porque sou manso e humilde de coração. Ele nos chama a sermos discípulos dele. Ele nos chama para que nós possamos aprender na escola do Mestre. Ele nos convoca para estarmos juntos a Ele, bebendo da fonte da verdadeira verdade. Não uma verdade relativa, não uma verdade passageira, mas a verdade que é absoluta, Jesus Cristo.